Olá pessoal, boa noite. Uma live surpresa aqui, porque eu não estava conseguindo fazer lives e publicar, mas estamos aqui agora para a gente falar sobre como criar metas conectadas com o seu coração, metas que fazem sentido para você, que te trazem alegria, satisfação e cumpri-las. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa segunda live. Eu e a Gulosinha, nossa segunda live para planejar esse ano, para planejar uma nova vida. E nessa segunda live a gente vai falar sobre como criar metas conectadas com o seu coração e cumpri-las. Metas que são possíveis de serem cumpridas com muito boa vontade, com muita dedicação. Então vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, né, Gula? Quando a gente cria metas, a gente cria o nosso futuro. E eu vou explicar por quê, né? Então, pensa aí, vai refletindo no que você quer conquistar em 2021. Você já tem clareza sobre isso? Já tem clareza sobre o que você quer conquistar nesse ano? Eu disponibilizei no meu canal do Telegram uma ferramenta, que é uma ferramenta de auto-coaching, né? Em que você vai se responder perguntas poderosas, enxergar, se reconhecer hoje e redescobrir quem é você hoje, o que você ama fazer, o que você precisa realizar, o que é prioridade na sua vida. Então tá lá no meu canal do Telegram uma ferramenta, um compilado de questões muito importantes, muito poderosas para você se fazer e responder com calma, mas com completude, para você se enxergar hoje, descobrir quem você é hoje e o que você precisa realizar na sua vida. É o Inventário da Guerreira, eu coloquei lá no nosso canal do Telegram e tá lá disponível para você se conhecer. Então hoje a gente vai falar sobre como criar metas conectadas com o seu coração, metas que fazem sentido para você, que são relevantes para você e para o mundo ao seu redor, e como cumpri-las. Bom, se você fez aí esse inventário que eu coloquei lá no canal do Telegram e citei na última live, você já tem muita clareza do que você ama, do que você precisa realizar, qual é o seu propósito de vida hoje em 2021, né? Quais são suas prioridades. E se você não tem clareza ainda, faça o inventário que eu deixei lá que você vai ter. Mas hoje o tema é metas, né? Então, vamos supor que vocês todos aí já estão com muita clareza de quem são e do que querem realizar, e agora é a hora de criar as metas, né? E por que é importante definir as suas metas, escrevê-las num papel, de preferência um papel em que fique à sua vista, que você leia todos os dias, reforce essas intenções e ter um plano de ação para cada uma delas. Eu vou ler um trechinho aqui, gente, do livro do Brian Tracy, é um livro chamado Metas, e ele explica por que é importante a gente definir as nossas metas, escrevê-las e se prontificar a cumpri-las, né? Em seu livro, que não é ensinado na Escola de Administração de Harvard, Mark McCormack refere-se a uma pesquisa realizada em Harvard entre 1979 e 1989. Em 1979, a seguinte pergunta foi feita aos formandos do programa de MBA de Harvard. Você estabeleceu metas claras por escrito para o seu futuro e fez planos para concretizá-las? O que aconteceu? Verificou-se que apenas 3% dos formandos tinham escrito planos e metas. 13% tinham metas, mas não escreveram elas. Estava só na cabecinha deles. E 84% não tinham qualquer meta específica, a não ser terminar o ano letivo e curtir as férias, né? Curtir o verão. 10 anos depois, em 1989, os pesquisadores voltaram a entrevistar as mesmas pessoas e constataram que os 13% que tinham as metas não escritas, né? Só tinham metas, mas não tinham escrito elas, estavam ganhando em média o dobro dos 84% de estudantes que não tinham meta alguma. Mas o mais surpreendente foi que os 3%
de formandos que tinham metas claras e por escrito, ao deixarem Harvard, estavam ganhando em média 10 vezes mais do que os outros 97% juntos. A única diferença entre os grupos era a clareza das metas que haviam estabelecido para si mesmos ao se formarem. Então, deu para entender aí de forma numérica porque que é tão importante que a gente tenha metas definidas e, de preferência, escritas, para que a gente as persiga e faça acontecer da melhor maneira. Você viu que os que tinham metas por escrito estavam ganhando o dobro, mas os que tinham as metas definidas estavam ganhando o dobro, mas os que tinham as metas por escrito estavam ganhando 10 vezes mais do que os outros 97%. Fora isso, gente, segundo o Richard Wiseman, que é professor de psicologia da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, só 12% das promessas de ano novo são cumpridas. Então, por que isso acontece, né? Por que a gente não consegue cumprir as nossas metas? E como é que a gente muda isso? É isso que eu vou falar com vocês agora. As metas muito populares, elas usam assim, eu posso fazer tal coisa, eu vou conseguir, sabe? E é muito popular falar assim, eu quero ganhar mais, eu quero emagrecer, eu quero comer mais saudável, eu quero que a minha empresa avance, deslanche. Mas por que essas metas são ruins? Porque quando a gente diz algo que a gente apenas quer fazer, estimula apenas o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o nosso lado racional. Então, ela não se conecta com o nosso coração. Está muito distante da realidade. Eu quero tal coisa. Sente? Dá para sentir isso? Quando a gente consegue estimular os dois lados do cérebro, o racional e o criativo, a gente tem uma meta mais completa, que envolve mais todo o nosso ser para que a gente consiga confiar na possibilidade da gente vencer esse desafio, que as metas elas sempre têm que ser desconfortáveis, né? Então, a gente sair dessa zona de conforto e alcançar. A gente envolve todo o nosso ser, então, para cumprir uma meta quando ela é escrita da melhor maneira. Né? Então, como é que a gente constrói metas que estimulam os dois lados do nosso cérebro? Quando você escreve, você já estimula o esquerdo e engaja o direito. Então, por isso que quem escreve as metas tem muito mais possibilidade de conseguir cumpri-las e de uma maneira muito mais do que quem simplesmente define mentalmente. Então, o que acontece, né? A gente se compromete e toda a existência se compromete com a gente também, porque nós estamos aí conectados e engajados naquela nossa intenção. Tem uma frase do Goethe que diz que quando a gente se compromete, a providência divina se compromete junto com a gente. Então, coisas que a gente não tem capacidade de perceber por que estão acontecendo, de onde vêm, de onde surgem pessoas, oportunidades, de onde a gente nunca desconfiou, começam a aparecer e caminhos começam a se abrir, né? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que a gente constrói metas que são possíveis de serem cumpridas e que realmente vão nos satisfazer porque estão conectados com o nosso coração. Então, primeira coisa, você escrever a sua meta como se você já tivesse conquistado ela, né? Então, por exemplo, em vez de eu quero ganhar mais, eu estou ganhando tanto a mais por mês. Ou você quer ganhar mais clientes, por exemplo, pacientes, estudantes, se você for professor, eu estou atendendo, você coloca o número, muito importante, que aí a gente determina ainda mais o que a gente quer, a nossa intenção. Eu estou atendendo 12 clientes a mais, ou estudantes por semana. Você já fala como se estivesse acontecendo. Não eu quero tá longe. Eu estou. A gente traz para o agora, que é no agora que as coisas são possíveis. Por mais que não esteja acontecendo, a gente faz com que as coisas aconteçam quando a gente traz elas para o presente. Então, primeira coisa, escrever as suas metas como se você já tivesse alcançado elas. Por exemplo, eu estou
com a minha vida organizada e sem dívidas, ou eu estou me alimentando bem, eu estou atendendo 12 clientes por semana. Então reflita aí qual meta você vai querer trabalhar hoje. Pega uma meta para a gente construir ela da melhor maneira que envolva os dois lados do seu cérebro, tanto racional quanto criativo, para que ela consiga acontecer. Segundo passo é você turbinar a sua meta com a gratidão. O que acontece? Quando você escreve uma meta com um sentimento de gratidão, você acende a parte frontal do seu cérebro. Então você melhora o foco e você consegue observar, enxergar mais possibilidades de atuar de modo que aquela meta se concretize. Então, o primeiro passo é você escrever a meta como se você já tivesse alcançado. O segundo passo é você turbinar ela com a gratidão. Por exemplo, eu estou muito grata por estar me alimentando bem nessa dieta low carb que está me trazendo saúde, equilíbrio, clareza mental. Então, é uma oração. Por exemplo, estamos muito gratos por estarmos morando numa casa maravilhosa, com muito espaço e que nós podemos pagar. Você vê que você vai detalhando cada vez mais a realidade que você quer fazer acontecer. Então, primeiro você escreve como se já estivesse acontecendo, segundo você turbina com a gratidão. Aí você vai estar estimulando todos os lados do seu cérebro, tanto o racional, quanto o criativo, quanto o frontal, que vai melhorar o seu foco e sua capacidade de planejamento e ação. Por exemplo, sou muito grata por estar conseguindo cuidar do meu corpo todos os dias, do meu espírito, fazendo meditação, academia. Então você já vai colocando como se estivesse acontecendo e agradecendo por estar acontecendo. Sou muito grato por conseguir estar com os meus filhos com qualidade, por ter flexibilidade de horário nesse novo trabalho. E daí você vai construindo a sua meta com muitos detalhes, com muita presença. O terceiro passo é você vai explicar o porquê de cada meta. Quando você descobre o porquê de cada meta que você tem, você conecta essa meta ao seu coração, porque você descobre qual é a motivação, qual é o valor que você tem ali, que você está colocando naquela conquista, que você está querendo manifestar através daquela realização. Então, você descobre o porquê de cada meta, você acaba descobrindo o seu propósito de vida também. Então, se responda, por que você quer cumprir isso? Por que você quer fazer algo diferente do que você faz hoje? Por que você quer um trabalho que impacta mais na vida das pessoas, talvez? Por que você quer ser mais saudável? Por que você quer passar mais tempo com seus filhos? Por que você quer viajar mais? Por que você quer ter um salário mais alto? Responda o porquê de cada meta. Então, o primeiro passo é você escrever a meta como se ela já estivesse acontecendo. Segundo passo é, além de escrever ela como se já estivesse acontecendo, você agradecer por ela estar acontecendo. O terceiro passo é você explicar o porquê de cada uma delas. Se você não conseguir explicar o porquê, se você achar que é supérfluo, que é fútil, ela não é uma meta sua. Você vai desistir de ir atrás dessa meta. Então, eu sei que é uma peneira também a gente fazer esse tipo de construção. Você vai lembrar suas metas e os seus porquês de cada meta todos os dias. A gente não pergunta para as crianças o que você quer ser quando crescer. Na verdade, a gente deveria perguntar, né, o que você quer fazer, porque a gente já é. Então, o que você quer fazer quando você for crescer, quando você for adulto? Então, a gente vive estimulando os nossos filhos a serem e fazerem tudo aquilo que eles querem, mas a gente não faz o mesmo com a gente, né? E para que as pessoas sigam realmente o coração delas, a gente precisa dar o exemplo, né? Então, muito importante que a gente siga aquilo que é importante pra gente, para que a gente estimule, inspire as outras pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama, principalmente os nossos filhos, a também fazerem o mesmo e serem pessoas mais felizes, realizadas e abundantes. Se você está vivendo com consciência, está indo atrás daquilo que é importante para você, você automaticamente vai estar dando exemplo
e as pessoas vão passar a fazer o mesmo movimento que você está fazendo. 4. Enumere as recompensas de cada meta. Então, esclarecer para si mesmo o que você vai ganhar com essa conquista te dá o entusiasmo que você precisa para seguir esse novo caminho com firmeza e para não bobear nos obstáculos, para não se deixar bater com possíveis fracassos. A gente observar cada obstáculo difícil de superar como uma chance da gente se fortalecer, da gente adquirir o aprendizado que a gente precisa para ir ainda mais longe, e assim como os fracassos, né? Às vezes a gente determina uma rota e não é aquela rota, é simplesmente outra rota para chegar no mesmo destino. Então, a gente precisa enumerar as recompensas. As recompensas nos dão entusiasmo, nos relembram o porquê que aquilo é importante e vai nos trazer a satisfação que a gente tanto quer. Por exemplo, perguntas que você pode se fazer com relação a recompensas. O que um trabalho que contribui com o mundo, contribui com a vida das pessoas vai te proporcionar? O que um estilo de vida mais saudável vai dar para você e para sua família? Pode trazer saúde, pode trazer uma harmonia maior no dia a dia. O que uma vida com menos preocupações e mais presença vai fazer você sentir? Mais tranquilidade, você é uma pessoa mais alegre, você é uma pessoa ainda mais capaz de fazer mais porque eu vou estar melhor. O que uma casa menor ou maior vai acarretar no seu dia a dia? Uma casa menor para mim, um apartamento vai ser mais prático, vou perder menos tempo com coisas que não são importantes. Ou uma casa maior, mas vai me dar o espaço que eu preciso para eu trabalhar melhor em casa, para os meus filhos se sentirem melhor em casa, ainda mais nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, né? Muita gente resolveu mudar para casa, ter quintal, essas coisas que antes não era um padrão para muita gente que preferia uma vida em apartamento, quem sabe. Então, é legal que você visualize essa cena, visualize o que você tanto quer se tornando realidade com o máximo de detalhes. Então, percebe que a gente vai construindo as nossas metas, detalhando a visão que a gente quer que aconteça no nosso futuro. Isso faz com que a gente peneire e filtre o que é importante e não é. Às vezes a gente acha que eu tenho uma meta de ter uma casa maior. E quando você vai fazendo esse trabalho de construção da meta, você já vai vendo que não é o que você precisa. Não é o que vai te satisfazer de verdade. Então, eu vou retomar para vocês aqui. O primeiro passo para a gente criar metas que conectam com o nosso coração e que são possíveis de serem cumpridas é a gente escrever como se já tivesse alcançado ela. Segundo, é a gente escrever como se já tivesse alcançado e agradecendo por já ter alcançado. Terceiro passo, explicar o porquê de cada meta. Isso faz com que a gente verifique se existe motivo realmente para a gente perseguir aquilo, para a gente se dedicar, para conquistar aquilo na nossa vida. 4, enumerar as recompensas. Isso faz com que a gente se mantenha entusiasmado, energizado para ir atrás de um outro lugar, para a gente sair da zona de conforto, para a gente se arriscar, para a gente se desafiar, para a gente crescer. O 5, avalie as suas metas, né? A gente se desconecta, às vezes, dos nossos sonhos porque a gente deixa de avaliar eles com mais cuidado, né? A vida acontece, coisas que a gente não estava esperando acontecem na vida de todo mundo, né? A gente não avalia isso e acaba largando os sonhos de mão, as metas de mão, né? Então, vendo todos esses pormenores que podem acontecer aí, esses obstáculos que podem surgir que você não vislumbrou no caminho, olhe para cada uma das suas metas, que você já chegou até aqui com elas, depois de fazer esses 4 passos, e reflita sobre quais delas vale a pena correr atrás, né? E quais que você pode abandonar. Quais são realmente importantes e quais não são tão importantes agora. Às vezes você está vivendo a doença de algum familiar e você queria muito mudar de cidade, mas porque essa pessoa está fazendo um tratamento numa cidade maior não seja possível, né? Então você adia, quem sabe, essa meta e foca a sua energia, a sua atenção, o seu tempo, a sua dedicação em outra que dá para realizar
nesse momento ou nos próximos meses. Então, o ideal é que você não se sobrecarregue, que você verifique quais são as suas possibilidades de fazer acontecer agora. Quando a gente é multi-apaixonado, que é o meu caso, que ama cantar, ama escrever, ama atender as pessoas no coaching, ama fazer muitas coisas, ama viajar, ama estudar, a gente acaba às vezes querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada com muita dedicação. Então é importante que a gente escolha o que vai ser meta para a gente realizar, que vai nos trazer um retorno importante na vida, o que pode ser somente um hobby, né? Então é bom que a gente foque aí naquilo que a gente tem pressa de fazer acontecer, né? Pra gente também não abandonar de vez, porque às vezes não é o caso de abandonar de vez, é o caso só da gente saber calibrar a quantidade de energia e atenção que a gente vai dar para cada coisa na nossa vida, né? E a gente tem que eliminar o que não é nosso. Isso eu falei na live passada. É muito importante que a gente elimine aquilo que não é nosso, aprenda a dizer não, separe os nossos sonhos dos sonhos dos outros, para sobrar mais tempo, porque às vezes a gente já tem aí tantas demandas inadiáveis, tantas coisas urgentes que a gente tem que fazer, né, e que tomam muito tempo, às vezes o cuidado com filhos, cuidado com pais, e aí a gente precisa realmente verificar o que é nosso, para que o que é nosso tenha espaço na nossa vida. Número 6, estabeleça micrometas ao longo do tempo, até você conquistar lá a sua meta grandona, bonitona, né? Se você ficar só olhando para ela, você pode se paralisar no presente. Você pode se desestimular, você pode se sentir cansado, você pode procrastinar eternamente e nunca vai chegar nela. O que faz com que a gente drible esse nosso mecanismo aqui cerebral, que é de fazer o mínimo esforço, de economia de energia, que é um mecanismo que existe e é uma coisa que vem desde que a gente é ser humano. O que a gente pode fazer? Não vai aí, a gatinha tá subindo no computador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ratear as nossas metas em micrometas, porque daí fica mais fácil da gente cumprir. A gente coloca um prazo menor para essas micrometas e a gente vai conquistando uma atrás da outra ao longo do tempo até chegar naquela meta grandona lá que exige muito mais esforço, dedicação, dinheiro, tempo, o que for que você precise dedicar de recurso, aprendizado, às vezes, para você chegar naquela conquista importante. Por exemplo, uma meta que é difícil para muita gente, parar de fumar. Então, em vez de você ficar assim, eu quero parar de fumar, você vai escrever a meta daquele jeito lá que eu ensinei pra vocês aí atrás no vídeo e vai colocar metas mais curtas, por exemplo, eu fumo 20 cigarros por dia. Então, no primeiro mês eu vou chegar em 15, vou diminuindo um pouquinho por dia, por semana, e a gente vai rateando essa meta para que ela consiga ser cumprida. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 20 quilos, 30 quilos. Se a gente ficar pensando naquele número, nossa, você já desiste. Você fala, não, muito melhor eu ter uma recompensa imediata aqui, me fartar de comer, do que eu ficar pensando que, é muito difícil, é muito peso que eu tenho que perder. Então, o que a gente faz? A gente vai fazendo um plano de ação para ir conquistando essas micrometas ao longo do tempo. E esse plano de ação eu explico aí nos nossos vídeos na área de membros. A gente tem aí as nossas ferramentas para ir conquistando essas micrometas. Mas, por exemplo, em vez de assim, eu quero mudar de carreira. Mudar de carreira é uma coisa que às vezes leva um trabalhão, né? A gente precisa estudar alguma coisa, a gente precisa se especializar em alguma outra coisa, a gente precisa dedicar o nosso tempo fazendo pesquisas, se a gente quer empreender, mudar de carreira. E então é bom que a gente rateie essa meta em vários passos que a gente precisa dar até que ela seja possível de ser concretizada. Isso faz com que a gente caminhe, vá avançando, né, no rumo a conquistar essa meta
e a gente também não se paralise no agora e fala, não quero, e entra em depressão e fique muito ansioso e não consiga conquistar essa grandiosa meta aí. É só ratear, gente. Então essas metas muito grandes, elas sobrecarregam o nosso sistema emocional, né? E causam muita desistência, que não é a nossa intenção. A gente não quer desistir, a gente quer conquistar. Então, para conquistar, precisamos ratear as nossas metas. Número 7, a gente precisa fortalecer a conquista das nossas metas, fortalecer a nós mesmos com novos hábitos que se repetem e que são consistentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente repete uma coisa, muitas vezes, a gente cria novos caminhos neuronais. E daí, nas primeiras vezes, é mais difícil. É igual, por exemplo, assim, vou parar de comer açúcar. Você sente uma abstinência, você fica doido de vontade para comer. Mas isso é no começo. Depois, o seu corpo vai se desintoxicando, você vai percorrendo mais vezes esses mesmos caminhos do novo hábito e fica muito mais fácil de você concretizar aquilo, de que aquele hábito se torne um hábito firme na sua vida. Então, a gente criando esses novos caminhos neuronais, que no começo é difícil, mas com persistência eles vão ficando fortalecidos no nosso cérebro, a gente alcança a nossa meta. Os hábitos, eles são como se fossem as rodas do carro, e a meta é o carro. Então, os hábitos que vão fazendo com que a gente faça essa meta ser conquistada. Novos hábitos geram energia, equilíbrio e avanço, né? Por exemplo, se você quer escrever um livro, tem que escrever esse livro todos os dias um pouquinho, dividir em capítulos, em número de páginas. Se você quer malhar e ficar com um corpo saudável, forte, tem que malhar todos os dias. Se você quer comer saudável, você tem que cozinhar todos os dias ou alternar entre cozinhar em casa, uma comida saudável ou comer fora às vezes. Então, novos hábitos têm que ter persistência, tem que anotar na agenda, tanto na agenda do celular quanto numa agenda em que você cola na parede, uma agenda de mesa, o que for mais fácil para você ter o hábito de olhar a agenda. Também não adianta estar lá escrito na agenda, a agenda viver fechada. Então, coloca aviso no celular. Eu tenho uma agenda grandona aqui na parede mensal. Tem agenda de papel colada na parede, tem agenda de papel na mesa, tem agenda de celular. Eu uso tudo quanto é tipo de agenda para me lembrar de fazer aquilo que é importante para mim, para eu me fortalecer nos meus hábitos e conquistar as minhas metas. Dicas para repetição das suas metas. A gente precisa, além de construir as nossas metas dessa maneira que eu ensinei aí para vocês, com esses 7 passos, a gente precisa ler elas todos os dias, para que a gente fortaleça a nossa intenção e a gente foque as nossas ações daquele dia para a conquista daquelas metas, para que a gente arranje espaço e tempo para fazer as atividades que são imprescindíveis para que a gente conquiste aquela meta. Não negocie o que é imprescindível para a gente conquistar. Aprender a dizer não para quem a gente tem que dizer não. Aprender a tratar as urgências, mas sem tomar o tempo do dia inteiro, sem que sobre tempo para que você faça o que vai te levar para o destino que você tanto quer. Então, tem aqui 3 dicas para repetição das suas metas. Quem chegou agora, depois assiste o vídeo que vai ficar aí no vídeo também, no meu canal, para que vocês consigam escrever, construir metas que estejam conectadas ao coração de vocês, que façam sentido para vocês, que tragam real satisfação e que sejam possíveis de serem conquistadas, porque não adianta nada a gente fazer aquelas promessas de ano novo e não cumprir, né? A gente viu aqui no começo da live que só 13% das pessoas conseguem cumprir suas promessas de ano novo. E aí a gente não quer ser esses 13%, a gente quer ser as pessoas que são realizadoras, que manifestam o melhor na própria vida e que estão aí alegres com o presente que estão tendo. 3 dicas para repetição das suas metas. Começar o dia revisando.
Acordou, lavou o rosto, escovou os dentes. Leia suas metas do dia. Melhor do que pegar o celular e ficar no feed, ficar nas notícias ruins, tá? As primeiras horas do dia são importantíssimas para que a gente faça acontecer naquele dia o que é importante pra gente. Nosso cérebro tá lindão, assim, de manhãzinha, sabe? Tá com muita clareza, muito foco. E daí é bom que a gente utilize essas primeiras horas do dia, principalmente as 2 primeiras, pra gente intencionar aquilo que importa de verdade na nossa vida. Então, primeiro dia, começar revisando. Lê as suas metas na frente do espelho, com emoção, com devoção, com dedicação. Por exemplo, eu estou me sentindo muito grata por estar trabalhando naquilo que eu amo, está impactando a vida das pessoas, está ajudando outras pessoas a transformarem a própria vida, um retorno financeiro satisfatório para mim. Eu me sinto muito feliz com isso. Estou muito agradecido por estar conseguindo me alimentar bem, vencendo aí as abstinências todas e eu estar me livrando de alguns vícios. E estou muito feliz por isso, agradeço muito. Então, é aquela forma que eu ensinei vocês a construir as metas, sempre falando como se já estivesse acontecendo, agradecendo, relembrando os porquês daquela meta, as recompensas e fortalecendo os novos hábitos. Você pode também, se você é bem musical, ancorar essa leitura com emoção das suas metas com músicas que mexem com o seu coração, músicas que te trazem entusiasmo, alegria, energia. E você pode também fazer um mural, fazer um visual board, um quadro visual, uma colagem, um desenho, com a sua vida ideal, com as suas metas. Isso vai te inspirar, vai te lembrar todo dia de onde você quer chegar, do que você quer realizar, do que você quer manifestar na sua vida. Então, essas são as 3 dicas para você repetir as suas metas diariamente, nas primeiras horas do dia, antes de se intoxicar com um monte de informação aí que não vai te levar para lugar nenhum, que pelo contrário vai tirar o seu foco, vai tirar a sua atenção. Então, essa é a nossa segunda live, gente, do nosso mapa, pra gente construir a nossa vida de verdade, cada um a sua, porque cada um é único. Então, a vida que é importante pra você é só pra você e você tem que ir atrás de fazer ela acontecer. E é isso, entrem no meu canal do Telegram para ter acesso às ferramentas que eu vou disponibilizando lá. E na minha área de membros tem muito mais vídeos com exercícios para você se conhecer, se desenvolver, e logo mais vai ter vários planejamentos, vários vídeos ensinando a como desenhar o seu plano de ação com as suas micrometas e ir conquistando tudo assim, ó, de forma infalível. Essa é a nossa segunda live. Até a próxima live aí, que a gente vai falar sobre os nossos bloqueios de abundância, sobre os nossos bloqueios dos nossos sonhos, das nossas metas. A gente precisa olhar para medos, para crenças, para os 3 P's, para várias coisas aí que bloqueiam o nosso caminho do sonho e bloqueiam os nossos dias de serem tão realizadores quanto podem ser.